Seguindo o nosso roteiro das aulas, né, hoje eu vou citar a avaliação e como ela é feita através de um CUB, mas antes eu vou dar um exemplo, né, do que pode acontecer. Você pode ter um cliente que vai chegar em você e lhe pedir uma estimativa de custo de quanto ele gastaria numa obra e ele vai lhe dizer apenas o lote do seu terreno. E você vai dizer, não, eu não consigo fazer uma avaliação, já que você não me disse quantos quartos você tem. E na cabeça dele, por você ser engenheiro, ele acha que na hora que ele der o tamanho do lote, você já é obrigado a saber o tamanho da casa dele, né? Então, falando nisso, a gente consegue fazer essa avaliação baseada nesse CUB. O que seria esse CUB? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como vocês encontram ele. Entrando no navegador e na busca que vocês tiverem a melhor preferência, né? Você pode colocar CUB, eu vou botar CUB Ceará, que é custo unitário básico do Ceará. Ele vai me direcionar aqui no Ciduscom Ceará, onde eu já tenho disponível tabelas de CUB desde 2013. Ó. Então eu vou aqui utilizar a mais recente, fiz o download. E quando você abre esse arquivo, ele vai mostrar quanto eu gasto por cada tipo de obra e acabamento por metro quadrado. Né? Eu vou abrir aqui o CUB por metro quadrado, para vocês terem uma ideia. Ó. Eu tenho padrão baixo, uma obrinha residencial R1, tem uma classificaçãozinha que vocês vão ver, né? Ele tem uma classificaçãozinha de tipos dentro dessa NBR 12.721, que eu vou já mostrar para vocês também. E esses tipos de projetos seriam residencial, seria R1, unifamiliar, PI seria interesse social, eu tenho comerciais, né? Comercial, salas e lojas, comercial com áreas livres, e eu tenho quantos eu gastaria de valor por metro quadrado construído. Então, uma casinha popular eu gastaria R$ 840 por metro quadrado construído. Significa que se eu fosse construir ela com 100 metros quadrados, né, ela sairia mais ou menos aí 84 mil. Se eu pego uma residência comum aí padrão baixo, eu gastaria 120 mil reais mais ou menos se eu fosse construir ela por 100 metros quadrados. Se eu tiver um padrão normal, eu gastaria 150 mil, multiplicando aqui por 100, né, se considerar ela com 100, e padrão alto sairia por 180 mil. Essas tabelas, pessoal, ela engloba vários itens aqui dentro. Então, a pergunta é como ele chegou em 1.200? Eles fizeram a média de alguns projetos padrões e a ideia que vocês vão ter que ter aqui para analisar é o que é pago com cada item desse. Eu vou abrir agora, dentro desse mesmo arquivo compactado, outra parcela dele, que seria exatamente a discriminação desse valor aqui. Ó, com elas aberto aqui agora, vocês vão ver que aqueles R$ 1.200 ele é separado como? Ele é separado com mais ou menos 526 de material, mão de obra seria equivalente a 659, as despesas nessa estimativa e os equipamentos nessa estimativa, por metro quadrado. Se vocês perceberem, a mão de obra está bem alta. Por quê? Porque, na verdade, ele já inclui os encargos sociais. O que seriam encargos sociais? A gente vai ter uma aula de encargos sociais específica, né, para detalhar isso, mas os encargos sociais seriam os direitos trabalhistas que incidem sobre a mão de obra. Seria eu fichar esses funcionários, em outras palavras, né? E conseguir garantir para eles todos os direitos trabalhistas. Você pode até achar caro, né? Uma casa que você vai, ou alto demais, uma casa que você vai construir com padrão baixo, ela sai por 120 mil reais. Até vocês, comparando, né, com o custo que é levado aí no município de vocês ou no estado, pode ser que tenha um custo bem mais baixo você produzir uma casa R1, né, de uma família padrão baixo. Mas por que isso ocorre? Porque normalmente o pessoal não paga os direitos trabalhistas desses funcionários e esses funcionários ficam aí suscetíveis, né, a ter um acidente do trabalho, a ser demitido e não ter garantia de nada. Então eles fazem aquele sistema informal que normalmente eles chamam de empeleita, né, que é a empreitada, e reduz muito a mão de obra, porque eles percebem que a mão de obra é o que mais acarreta aqui no meu CUB. Eu posso olhar que minha mão de obra está superior ao meu próprio material. Então, você reduzindo aqui, você consegue reduzir o total. E eu já vi casos aqui no meu município que essas casinhas elas conseguiriam ser construídas com 80 mil reais. Ou seja, ele reduziu de 120 mil
considerando uma casinha de 100 metros quadrados, né, para 80. E isso eles acham que é uma vantagem, mas se ocorrer qualquer acidente de trabalho, o processo que eles vão levar é muito grande em cima e, inclusive, se ele processar, né, por direito trabalhista deles. Então, é algo que tem que se pensar, né? Não é vantajoso você trabalhar na irregularidade, não. Certo? Então aqui seria o CUB, e para vocês terem uma noção de como eu poderia trabalhar nesse terrenozinho desse meu cliente, olha que interessante, eu podia muito bem ter o meu lote, já que ele não sabe qual é a área construída ainda definida, você pode ver o código de postura ou a lei orgânica municipal ou o que ele é chamado de... aqui é chamado de plano diretor, né? Mas tem alguns locais que é código de postura, né, de obras, e você analisa quais seriam os recursos mínimos que esse empreendimento teria que ter. Então, se meu lotezinho ele seria 10 por 25, e ele quer que você estime, né, eu faça uma avaliação do custo da área construída, você pode pegar os recursos que existem no seu código de postura e olhar só o que sobraria. E você sabe que o máximo construído que eu teria seria dentro dessa área que sobrou. Então você ia deduzir dessas dimensões esses recursos. Se ele quiser com pavimentos, você multiplicaria essa área construída pela quantidade de pavimentos. E eu agora tenho como estimar, de uma certa forma que a gente chama de avaliativa, né, qual seria o custo desse empreendimento. Mas para finalizar aqui, esse custo desse empreendimento, pessoal, ele tem alguns parâmetros que tem que ser adicionado aqui. Nem tudo está adicionado aqui não. Aqui seria realmente o custo para produzir esse produto, mas não entra fundações e não entra seu lucro nem suas despesas indiretas, que seria seu BDI. Tanto é que ele cita nas definições da NBR 12.721 o que o CUB não contempla. E eu vou abrir agora essa legislação para vocês entenderem como é que é analisado esses parâmetros e esses preços. Bom, aqui vocês podem pesquisar na internet NBR 2721, podem ver que ela é bem antiga. E o que seria esse CUB, pessoal? Esse CUB ele faz baseado em um padrão que seria um modelo ao qual ele conseguiu adquirir esses itens. Essa NBR é uma NBR que cita como deve ser apresentado no orçamento. Então, em relação ao CUB, ele já diz aqui o que seria residência unifamiliar, seria RN1, e o que entraria quando ele fala que é o padrão normal. O que é que entra quando ele fala que é o padrão básico. Então, para se criar aquela referência para o padrão básico, eu teria uma residência composta só por 2 dormitórios, uma sala e um banheiro, e a área lá de relação, né, para conseguir chegar naquele CUB foi de 58 metros quadrados. Isso implica que você não pode utilizar para outra área? Não, aqui é a referência que ele utilizou, e quanto mais distante forem esses parâmetros e essa área do que você está modelando, é lógico que você vai ter um erro maior, que a gente vai ter uma aulinha só para mostrar quais seriam o percentual de erro que cada tipo de orçamento desse gera. Então aqui eu tenho o PIS, para ele demonstrar o que é PIS, é Projeto de Interesse Social, PP, padrão baixo, e os acabamentos, para vocês darem uma olhadinha aí depois, estariam aqui, o que seria o que ele chama de padrão alto. Eu vou pegar os revestimentos aqui para vocês verem. Os meus revestimentos, padrão alto, seriam cerâmica esmaltada 30 por 30, que a gente sabe que hoje não é um padrão alto a utilização disso. Mas por que seria alto esse tipo de revestimento? Porque essa norma, como vocês viram, é de 2005 ainda. Hoje nós temos porcelanato aí bem em conta, que é melhor do que a cerâmica, né, em questão de acabamento. E aqui o nosso padrão baixo seria esmaltada 20 por 20. E são itens que não existem mais com uma forma de classificação de padrão alto. Por isso que utilizar o CUB hoje não é uma referência bem vista, né? E você faz apenas para ter um pontapé inicial. Mas para vocês terem uma ideia, gera um erro aí até de 30% na minha orçamentação final. Beleza? Então, essa seria a aulazinha referente à avaliação e CUB. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí e eu estou à disposição para saná-las. Então, pesquisem a NBR 2721, que eles falam exatamente
sobre os itens que tem que compor um orçamento, né? Nesse sentido aí, orçamento de forma generalizada, não seria um orçamento para órgão público, né? É o orçamento de forma geral, ele está especificando como é que utiliza o CUB. Espero que tenha esclarecido e sanado essa questão, e nós vamos partir agora para um novo tipo de levantamento, que seria o estimativo.